Olá pessoal, tudo bem? Bem, talvez vocês tenham ficado surpresos com o título desse áudio, né? Hitler no passado foi o rei Davi. Mas para que vocês possam entender por que eu coloquei esse título nesse áudio e também aonde eu quero chegar, eu gostaria de contar uma breve experiência que aconteceu no início da década de 80. Nessa época eu trabalhava numa rede de lojas e numa tarde, visitando uma dessas lojas, eu vi que em cima do balcão onde as meninas faziam crediário havia um livro. Aí depois de conversar com o gerente, eu peguei aquele livro nas mãos e vi que o título do livro era O Sublime Peregrino. Aí eu comecei, né, folhear aquele livro. Aliás, a capa daquele livro tinha uma gravura que aparentava ser talvez o Jesus da cristandade, né? Cabelos longos, aparentando aquilo que a gente vê nas imagens aí que a cristandade faz de Jesus. É o que deu a entender. Aí eu comecei a folhear o livro e só estava vendo os títulos dos capítulos e vendo as notas também, dando uma olhadinha breve assim nas notas. Aí eu me deparei com uma nota na página 25 desse livro. Então, nessa nota, dizia o seguinte: segundo certo comunicado por entidade de reconhecido critério espiritual, notem agora, Hitler no passado foi o rei Davi e comandou hecatombes sangrentas. De acordo com a lei de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, seu espírito retornou na Alemanha. Então, notem. Então, o que o livro está dizendo aqui na página 25 é que Hitler no passado foi o rei Davi e através do processo da reencarnação, é isso que o livro dá a entender, ele voltou, né, o seu espírito, né, o espírito de Davi voltou na Alemanha nazista, e aí sobre a figura de Hitler, ele fez para aqueles soldados que cometeram atrocidades sob o comando dele, que também voltaram agora como judeus, e aí esses soldados que no passado cometeram atrocidades, como judeus agora na Alemanha nazista, eles sofreram os horrores que nós conhecemos nos campos de concentração. Sob o comando de Hitler, que no passado foi o rei Davi que comandou essas pessoas que cometeram muitas atrocidades. Então o livro está falando aqui da reencarnação. Aí alguém poderia pensar, mas da onde que essa entidade, né, de, de reconhecido critério espiritual tirou essa ideia? Bem, na verdade, essa ideia foi tirada de um texto que existe na tradução do padre Mato Soares. Essa tradução do padre Mato Soares, que eu tenho aqui em mãos, o livro eu não tenho em mãos e nunca tive esse livro. Como falei com os irmãos, eu apenas estava olhando lá as notas e me deparei com essa nota. E aí eu vi, né, que era um livro que falava sobre reencarnação e assim por diante. Então, esse texto que eu vou ler aqui está na tradução do padre Mato Soares, uma tradução que veio da Vulgata Latina, e é do ano de 1932. Aqui nessa edição de 1932, o texto que eu vou ler está no segundo livro dos Reis. Na verdade, esse segundo livro dos Reis que está aqui nessa tradução é o mesmo que segundo a Samuel, porque nessa tradução da Vulgata tinha primeiro dos Reis, segundo dos Reis, terceiro dos Reis e quarto dos Reis. Hoje as traduções mais atualizadas têm 1 Samuel, 2 Samuel, depois 1 Reis e 2 Reis. Então, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar esse texto em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 31. Aqui nessa tradução da Vulgata, feita pelo padre Mato Soares, é segundo dos Reis, mas é o mesmo que 2 Samuel 12, 31. Então diz assim, falando lá daquela guerra que teve lá com os amonitas, em Rabá, fala que Davi depois levou os prisioneiros lá para Jerusalém, né? Então, nessa tradução, fala que ele fez o seguinte com os prisioneiros. Segundo a Reis 12:31, vocês vão ler em 2 Samuel 12:31, nas traduções mais modernas. Diz assim, elevando os seus moradores, a uns mandou cerrar,
E a outros mandou que passassem por cima deles carroças ferradas, e que os fizessem em pedaços com cutelos, e os lançassem em fornos de cozer tijolos. Assim fez a todas as cidades dos amonitas. Em seguida, Davi voltou com todo o exército para Jerusalém. Então, nota a atrocidade, né? Mandou serrar lá os prisioneiros, né? Outros ele passou com carroças por cima desses prisioneiros, outros ele matou lá com cutelos, né? E jogou os pedaços lá no forno e assim por diante, nos fornos lá de cozer tijolos. Então, isso é o que está na tradução do padre Mato Soares, tirada da Vulgata Latina, do ano de 1932. Eu tenho aqui também a traduzida, agora já em 1979, eles já melhoraram o texto aqui. Eu vou ler aqui como está na tradução do Novo Mundo. Então, a tradução do Novo Mundo já está em 2 Samuel 12:31 e fala assim, né? Falando de Davi. Ele capturou as pessoas que havia nela e as colocou para serrar pedras, trabalhar com ferramentas de ferro afiadas e com machados de ferro, e para fabricar tijolos. Ele fez isso com todas as cidades dos amonitas. Por fim, Davi e todos os soldados voltaram a Jerusalém. Então, note que aqui fala que Davi fez o povo que ele trouxe prisioneiro trabalhar. Ele não serrou, não jogou em fornos de cozinhar tijolos e assim por diante, mas colocou para trabalhar. Bem, outras traduções da cristandade também traduzem de maneira correta, mostrando que ali Davi pôs o povo para trabalhar, não fez essa atrocidade que está aqui nessa tradução do padre Mato Soares, do ano de 1932. Aliás, a de 79 também já coloca que ele fez o povo trabalhar. Bem, mas que dizer das pessoas que não tiveram acesso a essas traduções onde está traduzido de maneira correta e viram esse texto da forma como está aqui na tradução de 32 do padre Mato Soares? Eles acreditaram na reencarnação, né? Muitos morreram acreditando na reencarnação. E esse livro, que é um livro que, pelo que eu notei, tem aí para vender uma série de livrarias, ele continua a citar essa passagem para dar base para a reencarnação. Mas é interessante que tem algumas traduções da cristandade que deixam o texto ainda de forma obscura. Querem ver? Eu vou ler aqui na Bíblia apologética que o ICP usou para atacar as religiões, né? Mas na sua quase totalidade atacar a Testemunha de Jeová. Então eu vou ler como que diz na Bíblia apologética, esse texto de 2 Samuel 12:31. Ele não está como está aqui na Vulgata, mas ele deixou de forma obscura também. Vou ler aqui para vocês. Então vejam que esse texto que eu vou ler aqui na Almeida Fiel, que foi usada pelo ICP para fazer a Bíblia apologética, ele também está assim meio duvidoso. Diz assim, olha, e trazendo o povo que havia nela, note, opôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, note agora, e os fez passar por forno de tijolos, ou por fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Note que eles não colocaram aqui a palavra trabalhar. Perceberam? Então, quando você pergunta muitas vezes para evangélicos, né, o que eles entendem desse texto, podem ter certeza. A maioria pensa que Davi fez realmente essas atrocidades. Notem, e os fez passar por fornos, né, por forno de tijolos. É interessante que a tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Corrida da Sociedade Bíblica do Brasil, estou aqui com a Bíblia do Obreiro, ela também coloca da mesma forma que nós vemos aqui na Almeida Fiel. Os fez passar por forno de tijolos. Então, mostrando que essas traduções não colocam a palavra trabalhar. Perceberam? E são traduções extremamente respeitadas pela cristandade.
Mas eu falei para vocês que vocês iam entender aonde eu quero chegar, né? Um texto, quando ele não é bem traduzido, ele pode dar origem a doutrinas que não são bíblicas. Por exemplo, no caso aqui de 2 Samuel 12:31, muita gente que ainda lê, se lê nessas traduções mais antigas, vai pensar que Davi cometeu realmente essas atrocidades. E se a pessoa já tem uma tendência, né, para acreditar na reencarnação, vai ter como base aqui. Inclusive, se você pegar esse livro Sublime Peregrino, né, que a reencarnação realmente é algo verdadeiro. Perceberam? Mas existem também textos, como por exemplo, 1 João 5,7, que fala lá, né? Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Muitos acreditam piamente na Trindade em cima de um texto espúrio. Acreditam um texto que teve palavras acrescentadas. O texto em si, ele existe, mas acrescentaram palavras, né? A Igreja Católica acrescentou palavras ali para que se acredite na Trindade. E muitos evangélicos e protestantes acreditam nessa doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, uma doutrina pagã, uma doutrina que matava as pessoas quando alguém questionava, né? A igreja mandava matar, queimava vivo. Acreditam porque esse texto estaria na tradução. Você pega, por exemplo, essa Bíblia apologética, da editora trinitariana, e o texto está lá, né? As palavras escuras estão no texto. Você pega ao meio da Revista e Corrigida, que também é uma das mais respeitadas aqui no Brasil, inclusive tem alguns grupos, tem grupos religiosos que só usam ao meio da Revista e Corrigida, né? Também muitos acreditam na Trindade por causa desse texto, da forma como está aí, com palavras acrescentadas. Alguns até têm seus livros de cânticos, né, os chamados inários, mostrando como ponto de fé a Trindade baseada nesse texto espúrio. Então, olha, pessoal, é muito perigoso quando alguém tem traduções que não estão em harmonia com aquilo que realmente é real. Por isso que eu costumo dizer que eu analiso muito as traduções. Gosto muito da tradução do Novo Mundo, acho ela realmente fora de série, com todo o respeito que eu tenho pelas demais, mas a tradução do Novo Mundo, quando eu quero realmente é, ver como o texto está traduzido de maneira correta, eu vou na tradução do Novo Mundo. Eu faço como aquele hebraísta, né? Benjamin Kedar, deve ser esse o nome, que ele dizia que quando ele queria ver um texto da forma correta, ele lia naquilo que é conhecido como tradução do Novo Mundo. Então, mostrando que não sou só eu que tenho uma admiração muito grande pela tradução do Novo Mundo. Pessoas que não são testemunhas de Jeová. Esse Benjamin Kedar é especialista na área, né? Esse é especialista, é um hebraísta, né? E ele falou que na tradução do mundo ele sempre via a coisa da maneira como realmente tem que ser, como realmente é correto. Bem, então esse é um áudio que eu queria passar para vocês. Desculpe se ficou um pouco longo. Eu tenho muita preocupação em fazer áudios curtos, mas infelizmente o assunto muitas vezes demanda um certo tempo para tentar explicar de maneira resumida. Tá bom? Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.